Bom dia para todos vocês que sempre têm nos acompanhado com a nossa leitura matinal. E nós vamos dar prosseguimento à leitura do Alimento Diário e será pregado este Evangelho do Reino, essa série, né? E nós estamos desfrutando do livro 5, que tem por título A Função da Igreja. E essa é a semana que vamos desfrutar da natureza celestial da igreja. E hoje, quinta-feira da segunda semana, vamos desfrutar da aparência do reino dos céus. O reino de Deus, ele corresponde ao domínio de Deus. Ele vai de eternidade a eternidade. Já o reino dos céus, ele compreende a era da igreja, a parte terrena. E o reino milenar é a parte celestial, né? É a parte do reino dos céus, mas é a parte celestial. Portanto, o reino dos céus, no tempo de hoje, ele pode ser visto em dois aspectos. O aspecto, primeiro, é a sua aparência e depois a sua realidade. O que é a aparência do reino dos céus? A aparência do reino dos céus como já está falando, né? É o que ele se mostra de uma maneira exterior, né? Nós vemos, é a sua fachada, vamos dizer assim, né? A sua fachada. O que se é visto com facilidade, porque está exposto. O Senhor Jesus, ele lá em Mateus, ele usou 7 parábolas para falar da aparência do reino dos céus. É tanto que ele inicia suas parábolas falando o seguinte: o reino dos céus é semelhante a... Ou seja, a aparência do reino é semelhante a. Só que a aparência, ela pode ser parecida, pode ser igual, mas o conteúdo é diferente. Nós vemos ali na parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo, eles são semelhantes, mas o seu fruto, o seu conteúdo é diferente. Quando fala ali na casa, né, que tem os vasos, todos os vasos ali são semelhantes, mas uns são para a honra, outros para a desonra. Então, não basta termos a aparência do reino dos céus. O nosso conteúdo, ele precisa ser a realidade do reino dos céus. O que é a realidade do reino dos céus? A realidade corresponde ao conteúdo peculiar, corresponde à sua essência. A realidade do reino dos céus, ele corresponde à sua natureza celestial, espiritual. É a maneira que nós vivemos a vida da igreja. E Mateus, ele revela, né? Ele no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, ele fala como deve ser a nossa realidade, ele fala a maneira que nós devemos agir. Não devemos fazer simplesmente as coisas com aparência, porque para que adianta termos uma aparência se o nosso conteúdo não tem nada a ver com o reino dos céus? Agora, quem é que vive essa realidade do reino dos céus? A mulher virtuosa é uma mulher que vive a realidade, ela não vive de aparência. Aquela mulher virtuosa de Provérbios 31. Os trabalhadores da última hora, aqueles que são recompensados de acordo a mesma proporção daqueles que iniciaram lá atrás primeiro. Eles chegaram na última hora, mas tiveram a mesma recompensa de todos os que chegaram antes, porque eles vivem a realidade do reino dos céus. O pequeno rebanho, a igreja em Filadélfia, são muitos os aspectos que a Bíblia nos dá de quem vive a realidade. Viver a realidade é viver de uma maneira espiritual, é viver no espírito diariamente, exercitando e praticando a palavra. Ó Senhor Jesus. Mas não é só uma questão de aparência e realidade. Como nós vimos no início, né? Também tem um aspecto celestial, a parte celestial, porque o reino dos céus, né? A era da igreja é a parte terrena. Mas a manifestação do reino dos céus é a parte celestial. E ela está ligada à volta do Senhor, à volta do rei no seu reinado. Eu quero ler esse pedacinho aqui no Alimento Diário, que ele fala assim, ó. O que é a manifestação do reino dos céus? A manifestação está ligada à vinda do rei e seu reinado. A parte celestial do reino milenar vindouro é chamado de o reino de seu pai. E aí nós vemos aqui nos versículos eu vou ler na versão King James atualizada, em Mateus 13, no versículo 43, fala o seguinte: então os justos reluzirão como o sol no reino de seu pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó Senhor Jesus. O reino de seu pai é o reino dos céus, manifestado em poder, no qual os vencedores reinarão com Cristo por 1000 anos. Se hoje vivemos na realidade do reino dos céus, seremos vencedores em sua manifestação. E esses vencedores estarão com Cristo na parte celestial, reinando sobre a terra. Esse conteúdo, ele é muito maravilhoso e requer muita atenção nossa. Por quê? Porque quando se trata da manifestação do reino, nós já trazemos ali a questão dos judeus, aqueles remanescentes,
aqueles que serão sacerdotes depois da vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. E esse conteúdo no alimento diário, ele está muito claro mesmo. Quando nós vemos ali Mateus 13, do versículo 41 e 42, ele fala o seguinte: o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam mal. Eles o lançarão na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dentes. E aí nós vemos isso aqui no alimento diário que fala: esse reino do Filho é a parte terrena do reino dos céus, onde estarão os judeus e as nações. Esses judeus serão os remanescentes de Israel, que no final dos tempos reconhecerão que Jesus Cristo é o Messias, invocarão o Senhor pedindo socorro e serão salvos. O nome reino messiânico está ligado à profecia sobre a restauração do tabernáculo de Davi, que está lá em Atos 15, 16. E no milênio, os judeus remanescentes serão sacerdotes na terra e ajudarão as nações a adorar o Senhor, conforme Zacarias 8, 23. É muito magnífico isso aqui, né? E nós vemos que na parte celestial do reino milenar, Cristo ele reinará. Ele reinará juntamente com todos aqueles vencedores. Nós devemos ser esses vencedores. Precisamos buscar viver a realidade do reino dos céus. Viver a sua natureza hoje, a sua natureza espiritual, porque na manifestação do reino não vai ser novidade. Nós já vivemos hoje. A realidade do reino dos céus, ela será manifesta naquele dia. Mas se nós passarmos a viver essa realidade hoje, não haverá nenhuma surpresa para nós. Ó Senhor Jesus, eu quero orar com vocês. Senhor, nós te louvamos pelo reino dos céus. Tu és o rei do reino dos céus. A igreja hoje se move porque ela tem um rei. O Senhor é aquele que governa. O Senhor nos mostrou, Senhor, que esse reino, ele tem uma aparência, mas ele também tem um viver real. Podemos viver essa realidade, onde o Senhor domina. E um dia, esse reino, ele será manifesto. O Senhor nos incluiu nisso, Senhor. Isso era somente para os judeus, mas o seu amor nos alcançou de uma maneira grandiosa. E nós te louvamos. Nos ensina a valorizar, a viver a realidade do reino dos céus. Senhor, nos torna mulheres virtuosas, nos torna o teu pequeno rebanho, os trabalhadores da 11ª hora. Senhor, nós queremos estar na manifestação do reino como aqueles que viveram essa realidade. Nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.